Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Fílmica. Muito obrigado, Fílmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming com a maior qualidade de streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral da melhor qualidade e no precinho. Tá? Se você colocar o cupom JOAO20, o plano anual, que já tá absurdamente barato por 120 pila, sai por 96, e essa diferença vem para nós, vem para a construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas João, eu gosto de ver os trem na televisão, a televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles já têm a Fílmica disponível. Então aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom JOAO20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de um ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E para você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. Duas dicas do tio, se liga agora na tela. E a primeira dica do tio é Alan, um filme palestino de 2022 que acompanha o processo de radicalização de um grupo de jovens diante do genocídio continuado do Estado de Israel. Um filme que não poderia ser mais atual. A nossa segunda dica é a coprodução franco-alemã Uma Juventude Alemã de 2015, filme que acompanha toda a efervescência cultural e política da década de 60, do maio de 68, que levaria à criação da fração do Exército Vermelho de Ulrike Meinhof e Andreas Baader. Então, jovem, agora te resta uma escolha, seja um bacana ou seja um banana, não seja o bananão do seu grupo de amigos. Assine a Fílmica, mete o cupom JOAO20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você tá liberado para ver o vídeo. Beijo do tio. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Aonde, eu vos pergunto, estaríamos nós? Estamos no Brasil! Estamos no Brasil para reagir a um vídeo de Átila o Uno, tá? Futuro da educação. Cara, eu gosto muito do Átila. Eu acho o Átila um cara super progressista que tem um potencial enorme pra gente puxar ele com a bengala pro nosso campo, vem Átila, vai ter bolo. Todos os vídeos que eu reagi do Átila até agora, achei ele de uma inteligência, de uma didática excelente, acho um baita comunicador. Então, cara, sendo muito sincero, minhas expectativas são as melhores possíveis, tá? Do menino Átila o Tamarindo, né? Para quem não sabe, o Mário Henrique, né, nos informou aqui no chat, ele nasceu um tamarindo, né, e foi transformado pelo Partido Comunista Chinês em Átila o Uno, né? Essa é a linha histórica do menino Átila, tá? Então vamos começar aqui com o nosso episódiozinho de hoje. Esse tem chance de ser longo, porque o vídeo é longo. Espero que eu tenha algo a contribuir, né? O foda de fazer esses alfação, de fazer coisa boa de gente que é bom, é que a gente contribui pouco, né? Mas vamos ver junto, que eu tenho certeza que será educativo para todos nós.
futuro da educação, pelo menos em tempos recentes, quase sempre essa discussão está passando pelas tecnologias que vão ser incorporadas na aprendizagem. Computadores vão revolucionar a educação, a internet vai dar acesso a todo o conhecimento que a humanidade já criou, os tablets vão deixar todo o conteúdo na ponta dos dedos dos alunos, muito mais leve do que livros. Eu já estou triste de não ter chamado o professor Walter Lippold para isso aqui, tá? Eu já quero pedir desculpa pro Lippold por não ter chamado ele, porque esse aqui com 3 segundos de vídeo eu já acho que era um assunto que ele ia destruir. Eu não tenho a mesma capacidade técnica do que ele. Eu vou mandar uma mensagem para ele agora, neste segundo, e se ele tiver disponível, tá? Eu vou chamar ele pra gente fazer essa conversa, tá bom? Mas de qualquer jeito, gente, se não rolar o professor Walter Lippold aqui, eu quero aproveitar o ensejo, tá? Para recomendar a vocês o trabalho do professor Walter Lippold, que é um homem que entende tudo de educação, tudo dessas novas tecnologias, né? Ele, junto com o professor Davidson, que é outro gigante intelectual do nosso campo, escreveram um dos livros mais importantes, né, que a gente tem hoje em dia, né, que é a crítica hacker fanoniana dele, sabe, cara? Então, assim, é um cara que sabe tudo e muito mais desse assunto. Quero aproveitar o ensejo também para comentar com vocês que alguém me marcou em alguma thread do Twitter pedindo para que eu desse voz, que eu desse vez para artistas do nosso campo poderem falar sobre o uso de IA na arte, e eu achei muito justo e eu quero fazer, tá? Dentre as pessoas que foram marcadas, vocês marcaram o Monjinho. Eu sou muito amigo do Monge, gosto demais dele. Então eu vou mandar uma mensagem para ele, eu estou me comprometendo aqui com vocês publicamente e com todos vocês artistas do nosso campo que estão aí na live vendo, tá? Que pediram que eu fizesse um conteúdo sobre o uso da IA na arte, tá? Isso vai rolar. Salve meu velho, tô na rua com a minha filha. Beijo pra pequena, depois eu marco uma live contigo. Lippold não vai poder, vamos fazer, tá? Isso agora. Chama sua artista contratada também, pô. É lógico que a Nuni já tá convidada, tá? Aí a gente tem react com 3 pessoas, Rafa, porque senão eu vou ter que dar trabalho pra Nuni, saca? Mas vamos lá. Enfim, voltemos, né? E vamos ver. Aqui, ó. Vou dar outra pra vocês de graça, tá? Apolo, né? A gente tem que ter o momento do Apolo aqui, tá? Nós vamos estar falando aqui de fragmentos sobre as máquinas, nós vamos estar falando aqui sobre o uso da IA, nós vamos estar falando aqui como que o modo de produção determina em última instância a sua superestrutura, nós vamos estar falando aqui dos ataques do capital à educação que são continuados. Vocês já sabem o que vai rolar. Vou deixar o Átila falar para eu não queimar a pauta demais. Celulares vão unir isso tudo, já que são computadores com internet que já estão na ponta dos dedos. E agora vem a onda da inteligência artificial por cima disso tudo. Agora, quem vai revolucionar a educação são os grandes modelos de linguagem como Gemini, ChatGPT e outros. Ainda mais com alunos, professores e sabe lá mais quem pensando em usar, aliás, usando esses geradores de texto para escrever perguntas, respostas e avaliar respostas. Como alguém que já se empolgou e já criticou várias soluções tecnológicas, tem alguns pensamentos sobre essa tendência e um grande ceticismo para compartilhar por aqui. Não tenho como saber o rumo que essa interação vai tomar, mas pensando nos princípios envolvidos, pessoalmente, até aqui, eu acho que esse tipo de inteligência artificial que está no hype recente tem muito mais a atrapalhar do que a contribuir para a educação. Aqui eu vou fazer a primeira pausa e mais uma vez eu vou falar com vocês do fragmento das máquinas, fragmento sobre as máquinas do Grundrisse, escrito pelo nosso menino Carlinhos, né, a revelação do TikTok de 2024, né, junto com o menino Engels, né, revelação do Kawaii 2023, tá? E por que que isso é tão importante? Se muitas vezes filósofos liberais
vão abraçar a tecnologia, como se a tecnologia por si própria fosse capaz de fazer A ou B, nós materialistas sabemos que a tecnologia por si própria não faz porra nenhuma, tá? Tecnologia sozinha não faz nada. Tecnologia é uso dado à tecnologia. Uso social que é determinado em última instância pelo modo de produção que gera aquela tecnologia, tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que por mais que um horizonte teórico de possibilidades, essa tecnologia poderia servir para libertar as forças de trabalho humanas, podia servir para facilitar a vida das pessoas envolvidas e permitir que o ser humano tivesse mais direito ao lazer, direito ao ócio, direito ao prazer. Dentro de um sistema que é baseado na exploração do homem pelo homem, dentro de um sistema que é baseado em última instância, em transformar tudo em mercadoria, uma vez que o próprio homem se transformou em mercadoria, educação é e será, em todo o capitalismo, mais uma mercadoria. Como mercadoria, ela será usada para acumular capital. Isso, gente, não é uma questão moral. Essa é uma questão intrínseca ao funcionamento do próprio sistema. Nesse sentido, eu concordo com o Átila que a possibilidade do uso disso ser deturpado pelo modo de produção que enseja a tecnologia é gigante, tá? Vou dar um exemplo que parece que não tem nada a ver, mas que tem, tá? De uma outra coisa que eu ouvi ontem num episódio do Decrépitos. A gente estava no episódio do Decrépitos, trocando ideia, e aí a gente estava fazendo o episódio do Consolos, que a gente vai tentando dar dica, conversar com as pessoas e tal, e aí surgiu o assunto Tinder. E aí teve um cara que falou uma coisa que eu achei genial, né? Que ele falou, cara, o Tinder é pay to win. A função do Tinder não é te juntar com uma pessoa. Isso é o que eles vendem. A função do Tinder é, na real, fazer você pagar cada vez mais dentro da plataforma para achar que algo vai acontecer enquanto não acontece. Isso que se aplica a este aplicativo, em última instância, se aplica a todos. Entende? Então, assim, cara, a gente tem que entender, né? Primeiro, a tecnologia não é criada ex nihilo. A tecnologia não nasce numa árvore. Não existe neutralidade epistêmica. Essa é uma das maiores fraudes que o capitalismo, que o modelo liberal, que o modelo neoliberal vende, que é a ideia de que uma dada tecnologia, principalmente se ela for ligada a uma ciência dura, a uma ciência matemática, ela é desprovida de qualquer ideologia e ela é completamente neutra. Meu irmão, conversa com o ChatGPT sobre experiência socialista real, com matérias que você tem, ele se recusa. Por que ele se recusa? Porque ele foi feito para manutenção de um dado sistema que precisa que seja mantido uma dada ideologia. Então esses aplicativos, tudo, vão ser o quê? Vão ser racistas, vão ser misóginos, é assim que funciona. É assim que funciona. Sabe? Não existe neutralidade epistêmica nessa criação. É óbvio que ele vai servir, que a banda vai tocar a música de quem pagou pela banda. Ah, mas antes de sair falando sobre o futuro, um pouco do presente, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que é o serviço de VPN que ajuda você a acessar o conteúdo que você quer enquanto mantém a sua privacidade. Surfshark.
Você acha que tem alguém que precisa mais de VPN e privacidade do que nós do nosso campo? Vamos, chega aí no probleminha comigo, Surfshark, tá? Chega aqui no probleminha comigo, tá? Por enquanto, gente, como eu não tenho Surfshark, fiquem com a Surfshark do nosso querido Átila, pega o cupom dele lá depois e ajuda o homem, tá? O dia que a Surfshark trocar uma ideia conosco, aí a gente troca uma ideia com eles. Proteção para acessar e-mails e outros serviços com dados sensíveis nesse e-mail. E a Surfshark tem outras formas de proteger além da VPN. Assinando o Surfshark One, além da VPN, você tem grátis de assinatura da Surfshark. Muito Então, bom, tem mês grátis, tem um tanto de coisa. Usa o cupom do homem, garantir gente. a sua privacidade com a Surfshark. Toda nova tecnologia já foi idealizada na educação. Livros impressos, correios, computadores, todos iam substituir as salas de aula e revolucionariam a educação. Em 1920, o jornal Cedar Rapids Evening Gazette comentava como em 1995 as aulas de história usariam filmes para ilustrar o passado, e não aqueles fantasmas em livros. Essa é uma reportagem da revista Science and Invention, de 1924, comentando sobre as inovadoras radioaulas, onde a pequena Mary Jane, de fone de ouvido, poderia ouvir aulas pelo rádio, que tomariam o lugar de livros e material impresso, pesado e desajeitado. Em abril de 1935, a revista Shortwave Craft mostrava um professor da New York University dando aulas pelo telefone/rádio da sala de casa, enquanto os alunos ouviam e perguntavam da sala de aula. Sim, a aula remota já tem quase 90 anos. Também tinha um esquema mostrando como no futuro as universidades usariam a televisão para transmitir imagens além do áudio, o que resolveria o desafio de ensino remoto de matérias como geometria, que precisavam de gráficos. Várias tecnologias acabaram ajudando e ficaram, só que nenhuma delas realmente mudou radicalmente um processo que é essencialmente humano de aprender. A gente evoluiu aprendendo com outras pessoas e por mais que a nossa tecnologia e a nossa cultura avancem muito rapidamente, o cérebro de quem está aprendendo não mudou muito nos últimos 1000 anos. A tutoria e a relação entre quem ensina e quem aprende continuam essencialmente mais importantes do que a tecnologia de suporte. E não só isso, né, gente? Acesso. Que tipo de tecnologia, que tipo de educação, que tipo de conteúdo vai ser veiculado a cada classe social? Se a gente pensa nas leis da Revolução Francesa sobre educação pública, a gente vê que mudou muito pouco. O tipo de educação que é delegada à classe trabalhadora é muito diferente do tipo de educação que a classe comandante vai ter acesso. O cara que é rico de verdade, ele tem um tutor para cada matéria, ele leva os filhos na Europa para fazer viagem cultural. Você entende? Os filhos dele vão ter... Vocês acham que o filho dele vai sentar na escola para comer e vai ter como fazer Uber e bolo de pote? Não vai, cara. Não vai. Vai ter filosofia, vai mexer com terra, tá ligado? Vai ter acesso a esporte, vai ao Louvre passear. Não é simplesmente a tecnologia, é qual que é o acesso, qual que é o corte de classe, qual que é o corte de raça, qual que é o corte de gênero. A gente não pode, gente, em momento nenhum, analisar a sociedade fora da sociedade. Um processo humano que pelo menos os modelos atuais de inteligência artificial não podem substituir, mesmo eliminando as pessoas que fazem ele. Para chegar no porquê dessas críticas, eu vou explicar rapidinho como esses programas funcionam, como eles não funcionam, quais são os erros que são inerentes e inevitáveis do funcionamento deles e por que esses erros são muito mais complicados e nocivos do que parecem e como devem afetar a educação. Só que antes de partir para essa parte técnica, vale parar para dar uma pensada em qual é a motivação para se colocar a inteligência artificial, pelo menos as que a gente tem atualmente, em prática na educação e quanto isso deve fazer com que passem por cima desses erros. Já reparou como enquanto uma TV de tela plana ficou mais barata desde quando foi lançada, serviços ficam cada vez mais caros, como um show, um corte de cabelo ou um atendimento médico particular? Tem um economista chamado William Baumol
que propôs uma explicação que ficou conhecida como efeito de Baumol ou doença de Baumol, para explicar o porquê disso. Segundo ele, a ideia para responder isso começou na década de 1960, estudando economia da arte, quando ele reparou que músicos ganhavam muito mais nessa época do que 100 anos antes, mas não produziam muito mais música. Oi, músicos. Me conta. Nossa senhora, quase quebrei um trem aqui. Me conta aí, músicos, como que vocês estão sendo valorizados e ganhando muito mais, né? Vamos ver, gente, porque é muito irônico. Porque normalmente, cara, o economista liberal, não conheço o Baumol, ele chega na beira do gol, dribla todo mundo, faz a jogada do Ibrahimovic e chuta pra fora. Vamos ver o que vai acontecer. A explicação que o Baumol achou, a tal da doença do custo dele, seria que o resto todo da sociedade se tornou muito mais produtivo graças a máquinas, computadores e ferramentas, e com o tempo, nessas outras áreas que ficaram mais produtivas, os salários aumentaram com essa produtividade, enquanto os produtos que são criados com essas tecnologias se tornaram mais baratos. Os pregos, por exemplo, já foram tão custosos para se produzir à mão que eram transmitidos como herança e recuperados de escombros, enquanto hoje em dia são feitos por máquinas aos milhões por uma fração de centavo. Enquanto no mercado de serviços, a produtividade não pode aumentar desse jeito. Um cabeleireiro ainda leva os mesmos 40 minutos ou mais para cortar o cabelo de alguém, enquanto uma pessoa pilotando uma colheitadeira de grãos pode colher uma área cada vez maior a cada ano. Um parto ainda leva horas para acontecer e uma aula presencial ainda consome o mesmo tempo e forma o mesmo número de alunos por sala. Faz super sentido quando a gente pensa, né, numa macroeconomia fechada. Agora, esses são os únicos fatores, saca? O que muitas vezes é escamoteado, né, é o próprio fator humano do rolê, saca? Então, assim, falta, né, muitas vezes a economia econométrica, a economia política, saca? Falta a economia política. Falta entender o uso, falta entender o meio, falta entender como socialmente se dá isso, como isso é distribuído, quais as distorções que são aplicadas pelos próprios mecanismos que gerem esse mercado de acordo com esse modo de produção, saca? Segundo Baumol, para o mercado de serviços continuar atraindo profissionais que poderiam ganhar cada vez mais em outras áreas, os preços precisam subir e o custo dos serviços tem que aumentar, pagando mais pela mesma baixa produtividade. O que faria os serviços que não ganham produtividade com tecnologias tão rápido, como educação, saúde, segurança e outros, ficarem cada vez mais caros do que a inflação média. Eu não sou economista e, por favor, apontem os erros óbvios do que eu vou cometer agora. Só que, para mim, a teoria do Baumol tem alguns buracos, como o fato de que os salários de quem presta muitos serviços, principalmente os salários de quem dá aula, não subirem mais do que a inflação, mas nem de longe. Por que será? Entende? Por que será? Por que que certas profissões em diferentes modos de produção vão ser valorizadas de forma brutalmente diferente? Ora. Se não são as consequências. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Sabe, aqui é Maria Conceição Tavares na veia, gente. Tá ligado? E o Átila percebe isso claramente. Esse que é o problema de você tentar dar uma explicação puramente econométrica. Não aguenta 5 minutos de trocação com a realidade dos fatos, né? Eu não sei onde esses profissionais estão exigindo salários maiores, mesmo com serviços ficando mais caros. Aliás, eu não sei nem se os salários de quem trabalha em áreas que realmente ganharam produtividade com tecnologia aumentaram conforme a produtividade aumenta. Porque pelo menos nos Estados Unidos, os salários deixaram de crescer proporcionalmente à produtividade a partir da década de 80, desde quando cresceram 4,4 vezes menos do que a produtividade. Olha só, gente, que coisa linda que é o gráfico, né? Porque aí meio que fica
patente jogado na sua cara, né? Olha que irônico, nós temos décadas aqui. Década de 80, final da década de 70 para o começo da década de 80. O que estava acontecendo mesmo nos Estados Unidos ali? O que estava acontecendo no Chile? O que estava sendo capitaneado por Hayek, por Friedman, pela Monte Pelerin? Percebe? Percebe? É o neoliberalismo torando. Se você for pro Japão, você vai ver o toyotismo torando. Saca, cara? Então, assim, velho, não tem como fazer economia séria se não for economia política. A economia não acontece no vazio, gente. O cientista econômico não entra no laboratório de economia, pega um aquário, coloca quicos marinos, enche d'água, espera virar uma pequena sociedade e conduz os seus experimentos. E eu já deixo aqui a recomendação da conversa com o Rui Braga sobre o futuro do trabalho, onde ele explica esse fenômeno. Só que, certo ou errada, o que realmente importa é a percepção de que a doença do custo de Bauman, olha a conotação, doença de custo vem do fator humano. Errado ou certo, acreditar que esse fenômeno explica o custo de serviços aumentando faz você ver o fator humano como o gargalo econômico para fazer serviços em escala, serviços que cresçam em produtividade como cresce a produção de celulares. Olha que coisa linda. Qual que é o problema? O problema é o ser humano. O problema é como nós estamos dividindo esse recurso? Não, de forma nenhuma. O problema é a quantidade de lucro que vai para um pedaço enquanto para o outro não vai nada? Não, de forma nenhuma. Qual que é o problema? É o ser humano. O ser humano é foda. Vem Matrix. Meu irmão. Saca? Ah, qual que é o problema com a mina de carvão? Que ela tá fina demais para criança de 6 anos de Manchester passar. Talvez esse não seja o problema. Talvez o problema seja outro, né? Então, eliminar esse fator humano, a limitação de quem faz, seria uma forma de aumentar muito mais o lucro, de tornar esses serviços bem mais acessíveis a um custo muito mais baixo para muito mais gente. Olha, perceba Ivair, a petulância do cavalo. Eu vou voltar. Eu vou voltar 10 segundos aqui, tá? Eu vou voltar 10 segundos aqui. Vamos, eu ouvi direito? Esse fator humano, a limitação de quem faz, seria uma forma de aumentar muito mais o lucro, de tornar esses serviços bem mais acessíveis a um custo muito mais baixo para muito mais gente, o que é o grande propósito, claro. Então, toda a explicação que eu vou dar daqui para frente depende... Que isso, Jaqueline? Que é isso, Jaqueline? Que isso, Jaqueline? de qual vai ser a direção da mão invisível da inteligência artificial. Se ela está sendo usada para dar mais educação e de mais qualidade a um custo menor para mais gente, ou se ela vai ser usada para eliminar humanos do processo, de forma que o processo possa crescer em escala, sem custar mais, dando mais lucro, mesmo se a educação resultante for pior do que a que temos hoje. Tá vendo? O homem sabe tudo, velho. Ele já viu, tá? Esse aí já meteu o óculos do Day Live, já tá aqui, cara. Ó, deixa eu fazer o óculos igual a gente fazia quando era criança, tá? Já meteu o óculos do Day Live, tá? Esse homem está carpinterizado. Meu irmão, vocês percebem, gente, o quão patente é, o quão claro é. Há meia hora atrás, no começo do React, eu estava falando de acesso, eu estava falando que tipo de educação que é dada a cada classe. Mesma coisa, cara. Porque a materialidade se impõe. A materialidade se impõe.
Esse é um sistema que se alimenta de vidas humanas. É o Moloque do capitalismo. Vai colocando as crianças dentro do ídolo de bronze, meu irmão. Gente, vamos lá. Exemplo muito simples aqui. Imaginemos que uma determinada ferramenta qualquer permita que programadores que gastavam 8 horas por dia para fazer um determinado serviço passem a gastar 4 horas por dia para fazer o exato mesmo serviço. Beleza? Tranquilo. O que vai acontecer? Vocês acham que no sistema capitalista o patrão vai demitir metade desses trabalhadores ou reduzir o salário desses trabalhadores ou forçá-los a produzir 16 horas por dia utilizando isso? Ou ele vai virar para os caras e vai falar assim, gente, tem uma ótima notícia. Agora que nossa produtividade aumentou, a gente pode jogar a pelota basca e ter um grupo de aventura de GURPS. E tão cara quanto. Dito isso, então, vale entender que a inteligência artificial que a gente tem no momento agora, os grandes modelos de linguagem como o Gemini e o ChatGPT, não são inteligentes. Eles não raciocinam. São processadores e derivadores de informação. No vídeo sobre quem tem medo do ChatGPT, eu explico que o T é de Transformer. Explico a sigla e como os algoritmos que movem esses programas vêm de tradutores que podem ser treinados ingerindo informação e relacionando melhor as palavras dentro de um contexto para fazer uma tradução mais coerente. E que depois precisa de pessoas avaliando o que é produzido e reforçando o que ficou bom ou inibindo o que fica ruim. Eu tô vendo a discussão que tá rolando no chat e eu vou me permitir dar o meu pitaco. E não é um pitaco qualificado, tá? Não é um pitaco qualificado. Ludismo 2 não será a solução. Ludismo 2 não será a solução. Não acho que será possível. Eu não tô falando que não seria uma solução teórica. Não tô falando disso. Falando aqui, ó, real, mundo real. Chegou o arado de ferro, o arado de madeira cai em desuso, aonde for possível colocar um arado de ferro. É simples assim. É simples assim. Tá, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Então, uma vez que isso não irá acontecer, a gente tem que entender que o problema não está na máquina, o problema está no uso que se dá ao maquinário, seja qualquer maquinário que seja em qualquer lugar que seja. ChatGPT hoje é tudo isso que as pessoas morrem de medo e tal? Não, não é. Mas pode vir a sê-lo e provavelmente será em pouco tempo. Ferramentas de tradução hoje em dia tiram muitos trabalhos e continuam cometendo o erro que o sujeito com 2 semestres de aula não comete. Isso não significa que elas vão parar, isso não significa que elas vão deixar de fazer trabalho, isso não significa que elas sejam perfeitas. Saca? Quanto trabalho de história maluco feito no ChatGPT traz o modelo, né? Traz o modelo. Aí você vê lá, de acordo com fulano de tal coisa aconteceu em tal. Lindo. Parece que foi feito um trabalho como seria um trabalho de história. Ele tem uma fonte, ele tem uma referência, ele está fazendo uma análise em cima disso. A fonte existe? Não. O cara simplesmente inventa um nome qualquer, e pro cara eu tô falando do ChatGPT, né, de acordo com Albuquerque de Medeiros, 1987. Não existe Albuquerque de Medeiros, ele não publicou em 1987, o livro não existe. Mas está lá o formulário, de acordo com o que ele deve ser, está lá formularmente, como se pressuporia que seria,
Isso significa o quê? Isso significa nada. E é um emburrecimento do caralho. Esse tipo de ferramenta é muito poderosa para gerar um texto, como uma resposta a uma pergunta, ou até criar uma imagem, ou um vídeo, ou o que for, usando os dados de treino, só que ela não tem raciocínio. Isso é muito diferente como a gente aprende. Como nós podemos interagir com o que a gente está aprendendo, seja falando com outras pessoas ou manipulando objetos no mundo real, nós humanos somos capazes de absorver muito mais informação com um treino muito mais simples do que os modelos de linguagem que precisam de centenas de milhares de livros para treinar relacionamento entre palavras. E aí, cara, é o famoso. 170 mil livros foram usados para treinar o IA. Qual? Ah, os que tava lá. Tá certo, tá errado, foi escrito quando, por quem, favor de que lado, do outro. Ah, tava lá. Sabe, isso aqui, gente, é burguês pagando de intelectual decorando a biblioteca dele com 1,5 metro de livro vermelho. Entender que o processo como nós aprendemos é fundamentalmente diferente de como os modelos são treinados é muito importante para entender que eles sempre vão gerar conteúdo errado. A gente chama um texto sem sentido ou uma imagem de uma pessoa com a mão toda bagunçada, cheia de dedo torto, de alucinação, porque isso não faz sentido para o nosso julgamento humano. Mas para o programa que gerou essa imagem ou esse texto, tanto faz. Você pode reforçar o treino do modelo com mais imagens de mãos, pode passar mais tempo recompensando imagens com 5 dedos e ele pode gerar mãos mais precisas. Mas não porque ele aprendeu uma regra dizendo que as mãos humanas têm um número X de dedos. Aqui, ó, isso aqui é importante. João, essas IAs não funcionam sem o roubo de trabalho prévio, né? O que é chamado de machine learning, né? Do aprendizado, é roubo. Correto. Não tem como elas substituírem pessoas a longo prazo e muito menos a curto. Concordo? Isso é muito mais um movimento de marketing para explorar ainda mais as pessoas. Concordando com você, eu volto naquele outro passo. Vai conseguir barrar isso? Eu acho socialmente pouco plausível. Qual que é a única solução que eu, João, vejo? A disputa e a mudança. A disputa pelo uso, a mudança do modo de produção. É ruptura, cara. É ruptura. Não é salvável. Não é salvável. Socialismo ou barbárie não é barbárie amanhã, é barbárie ontem. E esse ontem tem séculos. Saca? Então, assim, concordo, mas acho que a gente tem que encaminhar outras lutas agora. Saca? Vamos continuar. Por exemplo, eu testei o Gemini do Google para poder fazer o tipo de trabalho que eu mesmo faço para encontrar convidados, pessoas para trazer para o não ficção. Ao invés de vasculhar publicações em português para encontrar pesquisadoras que estudam a área que eu queria tratar, no caso, a cultura da pirataria no Brasil, eu pedi para ele sugerir nomes de pesquisadoras com o link delas, já que, teoricamente, o Gemini também faz buscas na internet. Todos os nomes e todos os estudos que me devolveu foram inventados. Todos fazem sentido, os títulos são coerentes, mas não existem. O único nome que realmente corresponde ao link que foi apresentado foi de uma pesquisadora da Universidade Federal do Ceará chamada Juliana Lima. Só que o link é de uma outra UFC, da lutadora Juliana Lima. Pode até ser que em inglês, em áreas que tem muito conteúdo na internet, esse tipo de pedido até funcione bem. Só que quanto mais particular é o contexto, quanto mais ele foge dos dados de treino, como é o caso do contexto educacional no Brasil ou qualquer país fora dos Estados Unidos e da Europa. Aqui, ó. Olha o epistemicídio também funcionando, cara. Olha o epistemicídio também funcionando. Saca? Qual que é a língua franca do império? Você fala ela. É tua língua original? Não, foda-se. Foda-se. Simplesmente foda-se. Maiores as chances de erros.
Ah, e uma entrada à parte aqui, desculpa, inclusive eu estar com roupa diferente do resto do vídeo, mas entre gravar esse vídeo aqui e publicar ele, o Google lançou o Overview AI, ou AI Overview, nas buscas, que meio que confirma esse vídeo e o vídeo onde eu falo que a busca que a gente conhece do Google está acabando ou vai acabar. Ele colocou ali o símbolo do TikTok, o jovem procura as coisas no TikTok, velho. Isso é real, eu vi jovens fazer isso, eu fiquei assim, olha, que loucura. E aí você imagina, né, os resultados maravilhosos, né? Porque aquele famoso, tava ruim? Tava ruim. Por quê? A busca do Google é uma busca parametrizada, científica e tal. Não, isso é o que o Google vende, tá? O que é a busca do Google? É SEO. O que é SEO? Pay to win. Quem tem mais grana aparece primeiro. Oi, Brasil Paralelo. Oi, Brasil Paralelo, cara. Saca? Pra vocês terem ideia, tá? Eu tentei colocar um aplicativo na minha TV, vamos chamá-lo de Paramount Plus. Eu escrevi Paramount inteiro. E apareceu Paralelo, Brasil Paralelo, Paralelo, Brasil Paralelo, Paramount. Quarto ou quinto resultado. E aí? Vocês acham que isso é um problema de programação? Porque agora eles têm uma ferramenta que resume a informação e te apresenta no topo da busca, sem você ter que acessar os sites e clicar nos links que estão depois, que era o que eu falava que ia acontecer no fim do Google. E esse AI Overview, inclusive porque agora pode ler os comentários do Reddit, apresenta a informação de uma maneira tão errada, que joga tão fora o que o Google construiu por mais de 20 anos de busca, que meio que confirma o que eu estou falando aqui. Porque ele indexa, inclusive, comentários do Reddit com brincadeiras e outras coisas, e apresenta isso como se fosse uma informação real. Então tem gente buscando, por exemplo, por quantas pedras alguém pode comer por dia, e ele fala, mais ou menos 1 ou 2 pedras está tudo bem. Ou como eu deixo a minha pizza de queijo mais apetitosa, e aí tem um comentário de alguém que escreveu há anos atrás, coloca cola no meio do queijo na hora de fazer a pizza, que ele vai ficar mais esticadinho, e ele apresenta isso como se fosse uma resposta normal para sua pergunta. E a cereja no bolo, o CEO do Google já falou que inteligência artificial delira mesmo e não tem o que fazer, e agora eles estão tendo que manualmente achar quais são as buscas que dão resultados absurdos e tirar esses resultados do meio da apresentação. Então, eles estão tendo que manualmente achar. É um jeito bonito de falar. 850 brasileiros e 2.300 indianos estão numa sweatshop em algum canto tendo que indexar a porra manualmente. Né? E os indianos analógicos consertando o erro. É exatamente isso, cara. O Caio platinou aqui. Platinou. Tá? O Caio platinou. Tá? O CEO do Google falou, não, estamos tentando achar. Você acha que o CEO do Google acordou de madrugada e falou, puta que pariu, deixa eu começar a testar aqui. Né? E aí veio rodando o logo do Hackerman. Né? Ele tirou um teclado do bolso, desses que dobra assim, começou a digitar muito rápido. Porra, gente. Né? Você sabe, a empresa está tendo que prever o que as pessoas vão buscar para tirar a desinformação de lá no meio, porque a ferramenta que eles construíram, que acaba com a outra ferramenta de busca deles, apresenta resultado falso como se fosse verdadeiro, por definição, o tempo todo. Então, meio que confirmando tudo que está aqui. Mas, enfim, esse vídeo continua válido, o vídeo de fim do Google também. Segue a conversa, desculpa a interrupção. E quanto melhor e mais... Você não pede desculpa por nada aqui, tá? Você é lindo, você não pede desculpa, você é o nosso camarada Átila, e você não pede desculpa porque você está coberto de razão. Obrigado, camarada Átila. bem treinados forem esses modelos, GPT-4, Gemini 1.5 ou o que for, melhores eles vão ficar em fazer erros mais coerentes, que não parecem erros. Isso é só uma alucinação porque o nosso julgamento avalia que aquilo não faz sentido. Erros mais coerentes. É exatamente o que eu falei sobre a questão da história que ele provou colocando as pesquisadoras. É o gerador de lero-lero. Tinha um título que era engraçadíssima. Piratas do não sei o que, uma etnografia da pirataria no Brasil.
O que ele pega? Ele pega uma base igual da Cielo, ele vê quais são as palavras ali mais usadas e ele vai criar uma fórmula matemática baseada na primeira palavra com os conectivos de probabilidade do que vai ficar ali junto. Lero Lero Evolution. Sacou? Agora, para o sujeito que não é treinado, para o sujeito que não tem, né, o conhecimento, saca? Que não tem conhecimento técnico daquilo, tá? Ele é Anderson. Meu filho foi procurar, falando em Brasil paralelas, meu filho foi procurar um vídeo sobre a Revolução Francesa, caiu no vídeo deles e de outros de extrema direita, eu gelei. Conhece alguém que faz vídeos sobre? O Iclis é um historiador muito honesto. Eu tenho várias discordâncias com o Iclis, mas ele é um historiador extremamente honesto. Ele tem muitos vídeos nesse sentido que podem ajudar, tá? Especificamente... O Castanhari também tem um ótimo vídeo de Revolução Francesa. Especificamente de Revolução Francesa, tem um livrinho da Unesp que custa R$20, que é escrito pelo maior especialista de Revolução Francesa, o Michel Vovelli, que é um baita especialista, que chama Revolução Francesa Explicada para Minha Neta, tá? Que é o rolê mais tranquilo, mais fácil, tá, de você passar pro seu filho, e é uma leitura gostosa de fazer. Tá bom, querido? Opa! Aplicar esse tipo de programa para criar aulas, para guiar alunos, para responder dúvidas ou afins, enfim, para substituir a tutoria humana, é expor quem está aprendendo aos erros mais difíceis de notar. Ao invés de fazer uma combinação poderosa de humanos e tecnologia, que seriam centauros poderosos, que deixam humanos julgarem e criarem, e a tecnologia checar os nossos erros e acelerar o processo dando produtividade, a gente vai acabar fazendo o centauro reverso que o Cory Doctorow sempre cita, onde um programa toma decisões e comete erros, e nós perdemos o controle da situação e temos que ficar correndo atrás de revisar cada linha do que ele gerou para encontrar esses erros. O conceito de centauro reverso é muito bom, né, velho? O pior de dois mundos. Né? O conceito de centauro reverso é muito bom. Eu adoro meu chat, cara. Átila, desculpa os meninos, tá? Tá aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui para vocês poderem printar. Tá? Aí, ó. Vou deixar o print perfeito aqui para vocês na tela. Tá? Deixei o print perfeito para vocês na tela. Olha que maldade. Desculpa, viu, Átila? Foi mais forte do que eu. Tá? Que maldade, velho. Deixa de ser ruim, tá, gente? Nós estamos brincando, viu, gente? E quanto mais coerentes forem os erros, mais difícil vão ser de achar. Qual que é a dificuldade que os alunos teriam? É só ver o que acontece com as pessoas, teoricamente, mais qualificadas para encontrar erros, que são cientistas. Porque para uma publicação científica ser aceita, disponibilizada, teoricamente, ela precisa ser uma ideia original. Cara, eu acho que ele vai falar de uma publicação que saiu, acho que foi numa revista chinesa, que tem uns desenhos de estruturas humanas que nem existem. Vocês viram esse rolê? Eu tô chutando o que vai ser esse rolê, porque eu fiquei muito de cara com esse rolê, porque passou... E aí você vê o tanto que o trabalho, né, do educador é fodido, né? O que acontece? Né? Tá lá o cientista lá, e aí o cara tem que ter a produtividade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que ter 6 trabalhos ao mesmo tempo, e o cara tá reinventando o conceito de pai do Cris, né? E aí manda pra ele, meu irmão, revisa essa porra aí pra nós. Aí eu dormindo, morro de sono, olho preto, colheira, parece o vampiro de Düsseldorf, a porra do professor, e passam as merda dessa. Final, escrita por pessoas super qualificadas que submetem um trabalho que vai ser lido por editores que vão encaminhar esse trabalho para pelo menos 2 pessoas especialistas daquela área técnica que vão ler esse trabalho com todo cuidado, avaliar as ideias e os resultados apresentados, julgar se são coerentes e, só no melhor dos casos, aceitar que essa publicação aconteça. Este é o mundo ideal. Este é o mundo ideal. Num mundo
em que a educação se torna uma mercadoria, você tem um tanto de revista fake que você pagou, publicou. Você tem um tanto de gente desesperada que está aceitando qualquer trabalho por qualquer troco. Você tem várias pessoas que simplesmente mentem um currículo qualquer para pegar um trampo de freela de uma coisa ou de outra. Você entende, gente? Vocês entendem? Que vai uma diferença enorme entre o juspositivismo do que deveria ser o modelo paradigmático da ciência e a prática científica num modo de produção predatório. É muito diferente, gente. Artigos científicos, teoricamente, foram escritos, recebidos, lidos e revisados pelas pessoas mais competentes para julgar aquela informação. Se tem algum meio onde a poluição gerada por modelos de linguagem de inteligência artificial não deveria aparecer, é em publicações acadêmicas. Teoricamente. Porque na prática, não faltam artigos científicos com sentenças que começam com a resposta padrão do ChatGPT ou de outras ferramentas, o que é um indicativo de que quem escreveu não se deu ao trabalho de copiar e colar a partir do ponto certo da resposta. E quem leu também não. Quem revisou o trabalho não leu isso, nem quem publicou. Buscando entre artigos científicos por termos como As of my last knowledge update, que é algo como até a última atualização do meu conhecimento, que é a resposta padrão deles. Ele foi no generalista. Por quê? Porque ele é um homem muito melhor do que eu e ele está preocupado com a ciência. Eu fui no caso bizarro, por quê? Porque a anedota é muito mais engraçada. Desculpa, Átila. Mostra uma série de artigos analisando o ChatGPT, análise justa, claro, descrita, mas também tem uma série de outros artigos com essa sentença em alguma porção do texto, indicando que aquela resposta foi copiada e colada lá. E que até a última atualização do meu conhecimento, já tem pelo menos dezenas de artigos escritos com essa ferramenta, onde nem quem escreveu, nem quem avaliou, sequer leu o que estava ali. Mesmo... E aí, gente? Aí, a gente tem que ser menos weberiano e mais marxista. Vocês acham que isso é uma desfunção burocrática? Ou vocês acham que é precisamente o sistema funcionando como ele deve funcionar? O que a gente tem que entender muitas vezes do capitalismo é que a falha do capitalismo é o acerto do capitalismo. Saca, cara? Eu acho que um jeito muito fácil da gente se aperceber disso é quando a gente fala de colonialismo. A missão civilizatriz, a missão civilizadora do colonialismo era fazer, isso em tese, em teoria, uma sociedade espelho daquela sociedade que estava colonizando. Nunca dá certo. Mas deu errado? Não deu. Errado é se desse certo. Errado é se fosse de fato espelho. Ela não pode ser um espelho, ela precisa de ser um espelho deturpado para que seja lucrativo. Se esta sociedade garantisse o mesmo tanto, os mesmos custos, as mesmas coisas que a outra, ninguém colonizava porque não valia a pena. Saca? Da exata mesma forma, a gente não pode achar que é disfunção uma consequência que é baseada na causa. Ela não é uma disfunção. Ela está funcionando exatamente como deveria funcionar. Ignorando o que poderiam ser esses pequenos erros de copia e cola, já apareceu até artigo aceito e publicado com figuras geradas por inteligência artificial que não faz. Aqui, ó. Mesmo ignorando o que poderiam ser esses pequenos erros de copia e cola, já apareceu até artigo aceito. Tá vendo aqui, ó? Eu falei, um artigo chinês que apareceu umas figuras maluca que nem existe e tal. Xiniu Guo Liangdong Jin Junhao. Tá aqui. Tá? Ele também gosta da anedota. E publicado com figuras geradas por inteligência artificial que não fazem sentido, com vias e nomes que não existem e com o rato com uma anatomia perturbadoramente errada. Momento de apreciação do rato do pau massivo. Tá? Momento de apreciação. Nós vamos ficar aqui em silêncio, contemplando a criação de Deus. Tá?
Se Deus fez, é porque cabe. Vamos lá! Todo rato tem faro esperto. Né? É isso aí. São os ratos bem malandros, mas sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até arromba a gente. Esse rato que aqui se porta é um rato que a gente gosta. É um rato com a pica na lua e as bolas do tamanho da rua. Com nomes que não fazem sentido, células que não existem e pelo menos alguns testículos a mais do que um rato costuma ter. Eu não sou muito especialista, mas né, sem falar em outros órgãos, bem bizarros. Alucinações de inteligência artificial que apareceram no que deveria ser... Caralho, Jerry. Caralho, Pink Cérebro. O último lugar a acontecer isso, uma revisão diária, depois de passar pela revisão de pessoas que deveriam ser as mais qualificadas para reparar nesses erros. Isso no caso de sinais óbvios de alteração, quando a gente checa evidências indiretas do uso de modelos de linguagem, como palavras que não são muito usadas pelas pessoas, mas que aparecem frequentemente em respostas geradas por inteligência artificial, a situação é muito pior. Palavras como notável, intrincado, meticuloso, louvável passaram a ser muito mais usadas a partir de 2003. Desculpa, tá? Nesse caso aqui, talvez a culpa seja minha, tá? Eu juro que eu venho tentando me comunicar melhor. Desculpa, Átila. Desculpa, Átila. Quando os modelos ficaram disponíveis. Ou as pessoas mudaram o que elas escrevem de uma hora para outra, ou, né? Aliás, os comentários dos revisores que avaliam artigos também têm um aumento ainda maior dessas palavras. E a partir de 2024. Agora me fala, se as pessoas que estudaram por décadas, depois de uma... Ah, não, desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Mais um comentário maravilhoso aqui, tá, pra nós. Tom e Jeba, cara. Puta que pariu. Tá vendo, gente? Isso aqui não tem no vídeo do Átila, cara. O Átila pode até trazer muito conhecimento, mas entretenimento como você tem aqui, você não tem em outro lugar, não. Tá? Meu Deus! Calma aí que nós temos um contendor aqui. O Pica e o Cérebro. Tom e Jeba e o Pica e o Cérebro. Meu amigo, isso aqui o ChatGPT não faz pra você, tá? Isso aqui não tem IA que faça, cara. Você acha alguma IA pra te soltar Pica e o Cérebro? Graduação deixam passar erros em conteúdo gerado por inteligência artificial, o que vai acontecer com o material didático que for criado assim para ensinar quem não sabe? Avaliar provas e redações também é algo bastante problemático para se terceirizar para um ChatGPT, porque a capacidade de entender o contexto do que ele interpreta tem a ver com os dados de treino e não com o contexto de onde um aluno vem. E, gente, vou contar um negócio para vocês, que é uma experiência, bem antiga. Bem antiga. Eu vou até ver aqui o ano dela, para eu não falar bobagem, tá? Me dá 2 segundos aqui. Eu preciso só de entrar 2 segundos no meu Lattes para falar para vocês o ano disso, tá? 2 segundos. Que eu quero falar o ano certo, porque isso já tem tanto tempo. Tanto tempo. Ainda assim, é um negócio que me marcou de uma forma, cara. De uma forma. Porque eu fiquei muito impressionado, porque foi minha primeira vez. Ai, que delícia! Tá? Teve uma época, tá? 2016 aqui. Eu tô vendo aqui é 2016. Eu achei que era 2015 e é 2016. Então isso tem 8 anos atrás. Tá? Teve uma época que eu peguei um rolê de ajudar numa escola de contas, tá, a fazer monografia de final de curso. Fiquei como professor orientador, tá? Por causa de metodologia científica e tal. Meu irmão, fiz umas 30. Nessa época, sabe o que era muito comum
Sabe o que era muito fácil de ver e que foi uma experiência que foi a primeira vez que eu tive essa experiência e eu fiquei impressionado? Como que a pessoa acha que o bagulho vai passar e talvez tenha passado em outros momentos, em outros lugares. A pessoa tinha um estilo qualquer de... Caralho, Topodildo. Gente, Topodildo, gente. Desculpa, cara. Eu aqui falando bagulho sério e vocês estão falando de Topodildo. Tá? Passado o Topodildo. Topodildo foi foda. A pessoa tinha um padrão da escrita dela. Mestre esfíncter. Gente, parou. Léo. Se controla, Léo. Se controla, Léo. Mestre esfíncter. O chat travou na pica, né, velho? Quinta série. Pode correr. Eu sei que vocês não têm medo de morrer. Mickey Mastro. Velho, gente, volta, gente. Volta, pô. O assunto é super sério. Volta, gente. Volta, pelo amor de Deus. Tá? Vamos voltar. Estava eu, como professor orientador, orientando várias monografias de um curso de especialização, né, voltado para a área de administração pública, de ciência política. Tá? A pessoa tinha o seu próprio estilo de escrita, e eis que subrepeticiamente, do nada, aparecia 5 parágrafos completamente diferentes. Com a paragrafação diferente que a pessoa usa, um tamanho diferente, uma forma de falar diferente, tudo diferente. Não tinha nenhuma vez que eu não dava Ctrl+C e Ctrl+V no primeiro parágrafo e era a cópia ipsis literis de um determinado artigo qualquer. Todas as vezes. 30 monografias que eu fiz disso. Tá? Deixa eu... falando 30 aqui, mas não foram 30, foram 20. Tá? 20 monografias que eu fiz disso. Nas 20 vezes aconteceram 20 vezes. Saca, cara? 20 vezes aconteceu. Tem problema, gente, você citar? Nenhum. Só que citação é citação. Citação que não é citação tem outro nome. Saca? Esse era o problema. Como professor ali atrás. E isso, cara, tá do lado. Vocês entendem? Isso é 2016. Isso é muito próximo da gente. Saca? Hoje em dia, meu irmão, o cara mete o plágio do rolê inteiro. Então, a forma que você vai ter de se aperceber vai ter que ser outra. Saca, mano? Outra coisa, cara. Outra coisa, outro tipo de pesquisa, outra forma de ver. Né? Por quê? Porque é aquele rolê lá da citação que não existe, a pessoa que não existe, uma revisão de pares que nunca aconteceu, né? Mas isso está do lado, gente, do lado. E quanto mais particular é o contexto de alunos, quanto mais ele foge da situação ideal, mais complicados são os erros. Para usar uma situação onde a gente tem como comparar e sabe exatamente quando e onde um erro acontece, vale ver o caso do Whisper, que é a ferramenta da OpenAI que transcreve áudio em texto usando essa mesma abordagem de grandes modelos de linguagem. É um programa que foi treinado para interpretar falas com muita precisão. Ele tem uma taxa de erros que parece muito boa. Tem um estudo comparando transcrições com falas originais que viu que cerca de 1% só das gravações foram transcritas com algum erro. Até aí, ok. Parece ótimo para ser usado em contextos da doença do custo do Baumol e dando escala para serviços humanos que são limitados e muito caros, como de repente fazer uma triagem rápida de centenas de pacientes para encaminhar ele para os profissionais de saúde certos, ou monitorar chamadas telefônicas de milhares de pessoas para levantar nomes de suspeitos de crimes. Monitoração aqui. Isso aqui é uma coisa muito importante. O Stephen Graham, que escreveu Cidades Sitiadas, que é um puta livro, a gente fez Revolu Show sobre ele, eu já indiquei aqui para milhões de vezes esse mesmo livro, tá?
O livro é datado, tá? Por quê? Porque é um livro da década de 10. Final da primeira década, virada para a década de 10. Ah, tá. Beleza. E aí, João? Qual que é o rolê? Gente, Facebook tá entregando pro Estado genocida de Israel perfilado quem curtiu postagens e onde que geograficamente essa pessoa tá. Há 10 minutos atrás no chat eu ia colocar e eu esqueci. Eu quero agradecer aqui o camarada que colocou no chat que eu perdi seu nome, me perdoa. Os termos e condições da Adobe pressupõem o roubo de tudo que você fizer no pacote da Adobe. Você saca que, em última instância, mesmo quando você consome a mercadoria é você? Para a polícia investigar alguns. A questão é... E precisa de te contar que tipo de perfilamento racial vai ser feito? Vocês acham que esse tipo de inteligência artificial que vai ser usada para essa questão policial e tal vai perfilar quem? Qual é o tipo de erro que aconteceu nesse 1% dos casos? Principalmente ao interpretar a fala de pessoas com afasia, que é uma disfunção que gera falas mais pausadas, com dificuldade de comunicação, o Whisper acaba entendendo momentos de silêncio, principalmente quando tem barulho de fundo, como informação. E aí ele alucinava falas, transcrevendo coisas que as pessoas não tinham dito. Erros como inventar medicamentos que um paciente toma, ou pessoas com quem um suspeito teve contato, ou até inventar que a pessoa tinha matado alguém. Outras alucinações inclusive entregam como que o Whisper foi treinado, quando ele inseria chamadas para links do patrocinador ou agradecia aos inscritos por terem acompanhado o vídeo, como se a pessoa que estava sendo transcrita estivesse apresentando um vídeo de YouTube. Pior ainda, como a geração de conteúdo obedece contexto, muitos desses erros não soam absurdos. Até estereótipos são repetidos, como ter uma pessoa inventando que estava assustada com moradores de rua. Vai nessas gerador de imagem por IA e coloca homem branco trabalhando, homem negro trabalhando. Vocês já fizeram isso? Vocês já viram o resultado disso? Homem branco trabalhando, aí vem o empresário com a briefcase, a pastinha na mão, super high stakes. Homem negro trabalhando, construção civil. Mulher trabalhando em casa. E essas alucinações não são consistentes. Transcrever o mesmo áudio não gera os mesmos erros, nem nos mesmos pontos. O que é consistente é o contexto onde elas acontecem. Na transcrição, principalmente da fala, de pessoas que usam linguagem mais informal, com vocabulário mais simples, com distúrbios de fala, e outras pessoas que fogem da norma dos dados de treino. O tipo de tecnologia que, se for usada na segurança, pode alucinar que você cometeu um crime, que, se for usada na saúde, pode alucinar que você está fraudando um pedido para um plano de saúde, e o que ela vai alucinar na educação. Saca, velho? Olha isso, cara. Olha isso. Vira o Tom Cruise no Minority Report, tá ligado? Vira o Tom Cruise no Minority Report. Tá? Por quê? Por causa do treino, gente. Não cai de árvore. Tem função de manutenção do status quo, porra. Até na última ponta de uso de IA, que seria avaliar a competência e o desempenho de alunos, seria algo muito complicado quando os modelos atuais parecem neutros, já que eles são programas de computador rodando e não humanos julgando, só que eles ainda reproduzem os vieses dos dados de treino. Parece neutro. Eu tentei fugir. Deus é minha testemunha que eu tentei não citar o Grossfogel, mas é mais forte do que eu. Tá? Pera aí que eu vou abrir a citação do Grossfogel porque eu não vou ter como. Tá? Essa, cara, é uma que é muito importante. Muito importante. Deixa eu achar
O menino Grossfogel aqui para vocês, que eu cito tantas vezes, tá? O conceito de locus de enunciação do menino Grossfogel, tá? Para quem quiser ler o artigo, eu vou tentar colar agora no chat, só que às vezes o chat tem limite de palavras, tá? Então ele não vai pegar ele todo, eu vou ter que colar de 2 vezes, porque Deus proíba que a gente escreva um nome de texto com menos de 700 páginas, né, Grossfogel? Enfim, tá aí a referência do Grossfogel com o dói também. Oi, aqui é o primo João. Desculpa, oi, aqui é o primo Loão, e com certeza não o João. Você pode pegar o dói e colocar ele no sci-hub.se. Oh não, primo Loão, não ensine as pessoas a terem acesso gratuito ao conhecimento, tá? Vamos lá, vamos voltar pro Grossfogel. Locus de enunciação. O essencial é o locus de enunciação, ou seja, o lugar geopolítico e o corpo político do sujeito que fala. Na filosofia e nas ciências ocidentais, aquele que fala está sempre escondido, oculto, apagado da análise. A geopolítica do conhecimento da filosofia ocidental sempre privilegiou o mito de um ego não situado. O lugar epistêmico, étnico, racial, sexual, de gênero e o sujeito enunciador estão sempre desvinculados. Ao quebrar a ligação entre o sujeito da enunciação e este lugar epistêmico, étnico, racial, sexual, de gênero, a filosofia e as ciências ocidentais conseguem gerar um mito sobre um conhecimento universal verdadeiro que encobre, isto é, que oculta, e eu me permito que falseia, não só aquele que fala, como também o lugar epistêmico, geopolítico, o corpo político, das estruturas de poder e conhecimento colonial a partir do qual o sujeito se pronuncia. Lindo, está escrito em ciência social, João. Está escrito em historiador. O que ele está falando com isso? Você esconde o treinamento da ferramenta e coloca a ferramenta como se ela fosse neutra, como se fosse possível neutralidade. Com isso, você esconde o cremes. Com isso, o perfilamento racial não parece ser uma construção social. Entende como que funciona? Entende a quem afeta? Entende contra quem funciona? Usando o ChatGPT para avaliar currículos fictícios para uma empresa, só trocando os nomes das pessoas dos currículos para ter pessoas com a mesma qualificação, mas com sobrenomes mais típicos de brancos, negros, asiáticos ou latinos, a Bloomberg conseguiu ver que currículos com nomes típicos de negros tinham uma avaliação pior do que todos os outros. Também avaliaram currículos femininos mais favoravelmente só em posições mais estereotipicamente femininas, como para carreiras em recursos humanos. De novo, quem está nas situações mais vulneráveis sofre mais com a poluição desses modelos que se dizem neutros. Aí, eu tentei dar um exemplo, vem o Atli dar um 10 vezes melhor. Resumindo, para cada aplicação que programas de inteligência artificial atuais poderiam ser usados, preparo de material, assistência e avaliação de alunos e outros, eles cometem erros cruciais que só devem ficar mais difíceis de notar conforme os modelos ficam melhores. E só tendem a ser ignorados quando são tratados como alucinações, como desvios do que seria uma função normal, quando são uma parte essencial de como programas que não raciocinam geram conteúdo. Olha isso. Isso aqui é muito importante. Quando são tratados como se desvios fossem e não são desvios. São feitos assim e vão continuar fazendo isso. Esse é o pulo do gato. Pode ser que programas futuros funcionem de uma outra forma e solucionem isso. Só que os grandes modelos de linguagem atuais são fundamentalmente falhos como fonte de informação. E eu nem discuti efeito a longo prazo de ter alunos usando ferramentas
que geram respostas prontas e, quando apresentam as fontes, fantasiam parte delas. Isso a gente vai descobrir quando e se esses efeitos acontecerem e aparecerem. Infelizmente, aparecerão. Usar essas ferramentas em atividades guiadas vai ser importantíssimo para alunos entenderem como elas geram conteúdo, incluindo conteúdo falso, como elas erram e onde erram. Agora, adotar essas ferramentas como substitutas de humanos pode simular bem o que a gente faz, a ponto de eliminar as pessoas que fazem isso, mas não substituir o trabalho humano que elas fazem. E para vocês não acharem que o Átila está teorizando no vazio, o governo de São Paulo, usando IA, que se retroalimenta de Brasil Paralelo. O pessoal tentou procurar vídeo do Chavoso da USP, vídeo meu, vídeo do Ian, vídeo não sei quem, não aparece. Coincidência? Erro de programação? Ou seja, inteligências artificiais atuais vão ser adotadas se o ponto for aumentar o lucro e não acesso a serviços que dependem de julgamento humano. Em casos como educação, recursos humanos ou até segurança, a pressão pode ser simplesmente baratear ainda mais um serviço no qual já se investe pouco. Ou baratear o serviço que é oferecido para pessoas nas quais se investe pouco. Mesmo eu sendo um grande entusiasta de tecnologia, entre colocar meu filho em uma escola com muitos computadores e muito conteúdo criado e avaliado por inteligência artificial, ou uma escola com mais professoras e mais professores, mais bem pagos e com mais tempo de preparar aulas e avaliar e orientar alunos, eu não tenho dúvida nenhuma que eu fico com a segunda opção. E aí vem uma outra questão. Quantos de nós podem ficar com a segunda opção? Vocês entendem? Que essa não é uma escolha para 99% da nossa sociedade. Não é uma escolha para a esmagadora maioria da nossa sociedade. Que essa é uma escolha que não será feita pelos pais, mas será feita por eles, apesar deles, aquém deles. Hoje, literalmente hoje, dia 5 de junho de 2024, enquanto a gente está aqui tendo essa discussão, o pessoal no Paraná está lutando pela não prostituição da educação dos seus filhos. E no resto do Brasil vem passando também, ó, a larga. Saca, cara? Então, assim, foda, né? Foda. Se você gostou desse conteúdo e quer mais conteúdo criado por humanos, produzido por humanos, apresentado por um humano e dirigido... Ó, aqui também nesse canal, criado por humanos, produzido por humanos, editado por humanos, artistizado por humanos, tá? Deus me livre de usar essas merda de IA, tá? Tem uma dívida de gratidão eterna. E a thumb feita pela Nuni, todas elas. Todas elas. Todas elas. E a que a Nuni não faz, o Rafa faz. E se os dois têm um problema, eu faço. E aí vocês veem claramente que fui eu que fiz. Né? Porque graphic design é a minha paixão. Tá? Dirigido a outros humanos. A única máquina maluca é a webcam. Obrigado. Aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos e os próximos podcasts, o Não Ficção, o nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas, onde eu converso com outros humanos interessantíssimos para trocar boas ideias. A gente se vê no próximo. Obrigado, Átila. Obrigado, Paloma. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Denner. Né? Obrigado a todos vocês, lindos humanos, que estão aqui com outros lindos humanos, nós todos lindos macaquinhos, que gostamos de outros macaquinhos. Foi um baita conteúdo. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Tá? Um beijão no coração de você que tá me vendo ao vivo, de você que tá me vendo a posteriori em casa, você que tá vendo a posteriori e tá falando assim, porra, eu queria muito ter acesso às lives e membro desse canalzinho. Ele tem talento pra isso. E nos ajude na construção da nossa segunda biblioteca popular, porque a primeira já foi entregue. Um beijo pra vocês.
Até a próxima e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde